Ana é terapeuta integrativa e ela é especialista em contoterapia. Ela trabalha com casais e hoje nós vamos descobrir como é que a contoterapia apareceu neste trabalho. Oi, eu sou Ana Rosseto, eu sou a criadora da Conterapia e este é o Caminhos da Contoterapia. É uma série em que eu converso com profissionais que passaram pela formação e hoje levam esse aprendizado para a vida e para o trabalho de formas muito diferentes. E antes da gente mergulhar nas perguntas, Ana, quero te agradecer por ter topado esse convite. Conta um pouquinho mais sobre você para gente. Oi, Ana, muito obrigada. Eu que fico assim lisonjeada com o teu convite. Quando eu recebi, falei: "Nossa, que maravilha". Eu sempre falo, assim, a minha prof de condoterapia. A gente já se conhece há um tempo, né, Há Ana? muito Muito tempo. tempo já. Nossa, já ó, Isso, desde a aí época da confeitaria, né, Ana? Eu e você, Cascavel. cascavel bombando. E aí quando veio a questão da contoterapia, eu falei: "Meu Deus", assim, porque eu sempre tive muito respeito por tudo que você fez, pelo teu conhecimento, gosto muito, acho, assim, que você é muito centrada, traz coisas, assim, muito bem pautadas em conhecimento. Então, na verdade, assim, quando eu busquei a contoterapia primeiro, quando a gente veio fazer a contoterapia, né, ela era muito mais para mim, para o meu autoconhecimento, e desse meu autoconhecimento aflorou essa jornada da terapia integrativa, porque na época eu não estava fazendo. Na época eu estava apenas no Instituto Lis, que eu continuo até hoje, sou sócia, mas sempre na área ali de comercial, apoio com os alunos, né. O Instituto Lis é especialista em psicogenealogia, então a gente já estuda uma abordagem muito legal que também é utilizado na contoterapia, eu uso bastante. Mas a conto me trouxe, assim, um novo olhar. Eu falei: "Nossa, gostei disso, isso faz com que as pessoas possam se abrir de uma forma mais leve, gostei". E aí eu fui caminhando, né, e aí entrei na formação de terapia integrativa e hoje utilizo várias ferramentas, dentro delas a contoterapia. Boa, boa. Você trabalha com casais hoje, com adolescentes também, não é? Conta como é que Trabalho tá sendo esse trabalho. Ana, assim, tem um público bem legal. No início, é uma coisa que o pessoal muito não sei acontece, eu acredito para todo mundo, quando a gente fala em contoterapia, todo mundo se referencia muito à história para crianças. Então acham que a gente só conta histórias para crianças. Mas esse que é o legal, porque daí a gente vem trazer o que que é a contoterapia. E quando a gente começa a falar a potência do que é essa ferramenta da gente utilizar dentro de um atendimento, nossa, as pessoas não conseguem imaginar que isso pode existir. Então, no início, eu atendi muita criança, muito adolescente, o início foi. Passar, porque o que acontece, quando a gente entrega um conto para a criança, antes eu trato os pais, né, antes eu Aham. conhecia toda a história, como eu falei, eu coloco a psicogenealogia dentro, então eu monto a árvore, eu olho o que que tem ali naquela árvore, por que que me veio aquele caso, né, por que que veio aquele conflito. E ali eu tenho uma visão. Então, acabou assim que não era só para criança e eu comecei a fazer contos às vezes para os pais também. Então eles ouviam, a criança ouvia e a gente juntava as 2 coisas. Por quê? Aham. Porque existe uma criança interior ferida também lá, nesse pai e nessa mãe, que reflete Aham. nessa criança aqui. E que essa Aham. criança está só espelhando o que que ela está vendo ali. Então, Naquela de ele começou a mudar casal. meu público, né, começou a mudar o público, passou da criança, foi para o adolescente. Hoje eu já não tenho mais atendido crianças, eu tenho atendido mais adultos do que crianças. Gente, que maravilha. Eu E ia aí até perguntar. Pode os falar. casais, Ana, assim, o que que aconteceu? É uma questão muito particular minha, de um projeto social que eu participo, de uma comunidade, que me veio a demanda de atender casal. Então, eles começaram a me procurar exatamente para que eu pudesse dar esse atendimento da terapia, mas quando eles vinham para o atendimento, eu aplicava o conto. E aí começou assim, o casal começou a olhar para algumas situações dentro deles de uma forma mais tranquila, a gente pode dizer. Uhum, uhum. Eu ia mesmo perguntar, se eles estranham quando você fala que trabalha com contoterapia para casais, o que que
que você falaria? Como que é um exemplo, assim, talvez uma aplicação mais concreta, alguma coisa, alguma história que você lembra que você pode compartilhar com a gente, né, sem expor, os seus pacientes, seus clientes? Sim, sim. Então, tem um casal que eu utilizei um conto, porque acontece, a história da noiva, né, porque é a preparação para casamento mesmo que eu atendo. Então a história da noiva vinha uma história muito carregada de traições, de uma família, né, desestruturada. Então o que acontece? Ela queria, mas ela tinha um receio muito grande, que a história dela é ferida. Ela carrega essa herança. Então, mas ela estava meio insegura. E, em contrapartida, o noivo, uma família super legal, super estruturada, os pais casados há muito tempo. E aí eu fiz um conto para unir esses 2 mundos, o mundo do noivo e o mundo da noiva. E aí, unindo esses 2 mundos, eu consegui fazer ela transpor esse medo que ela tem, porque ela não é aquilo lá, ela tem o medo, ela tem isso na história dela, mas ela agora está criando uma nova história e ela precisa criar essa nova história. Então eu criei um novo cenário, que é o que a gente trabalha dentro da contoterapia, um novo cenário para ela olhar para casamento efetivamente. Olha, casar é bom, casar é legal, é importante, você vai conseguir. Então eu criei um conto para eles, onde os 2 ouviram juntos, claro, muito mais focado na para ela, né, num trabalho dela, para que ela conseguisse chegar no dia do casamento, lá no dia do altar e estar plena naquele momento. Ana, que gostoso, Muito bom. que gostoso, Ana. E foi muito emocionante quando a gente entregou, assim. É emocionante, né, é tão gostoso a gente entregar e eles se reconhecerem na história, se verem na história. É, eu não achei que eu fosse ir para essa linha de casais, sabe, mas ela tem se desenhado bem forte. Cada vez mais, né, aparecendo. E como que tá esse trabalho nesse lugar que você falou que você tá fazendo? No Com os casais, que você tá fazendo um trabalho forte com casais, né. trabalho Como que forte, tá lá? a gente faz na verdade sou eu e meu marido, entra eu e ele primeiro para fazer a preparação, né, para os casais, para os noivos. Como eu te falei, dentro de um projeto muito pessoal meu, aí não é a Ana Paula terapeuta, é uma Ana Paula pessoal. Só que Pessoal, desse projeto sai o atendimento da terapia. Daí a gente desvincula, então para alguns casais eu acabo desvinculando e atendendo eles daí então na terapia. E aí entra aquela escuta ativa nossa, né, que é uma escuta de respeito, que é uma escuta onde você vai ouvir a história dos 2, a gente vai entender o que que eles estão querendo dizer um para o outro. Às vezes tem um grande problema de comunicação entre os casais, e isso lá na frente torna muito difícil o relacionamento. Eu até brinco com eles, eu trabalho com eles, brinco não, eu trabalho com eles as estações do ano dentro das estações do nosso relacionamento, que também é uma forma da gente contar uma história, né. Então a gente começa na primavera, tudo é lindo, tudo são flores, é cheiroso, é difícil achar alguma coisa feia na primavera. Depois a gente vem para o verão, que é o calor da emoção, a gente tá junto, é quente, vem o calor da emoção e vem o calor da vida junto também, porque aquece. Depois a gente entra no outono, que daí já é a fase do meio, é a fase que a gente já começa filhos crescerem, saírem de casa, essas folhas começam a cair, e a gente chega no inverno, né, então o inverno também a gente pode fazer uma escolha, ele pode ser frio ou ele pode ser frio e a gente ficar juntinho. Então eu trabalho bastante com eles as estações. amei ouvir isso, que gostoso ouvir isso. Gente, então olha só, você tem um repertório que é amplo, né, de abordagens, e a contoterapia tá ocupando esse lugar próprio, né? Ou como que você encaixa? Onde que entra a contoterapia com mais tipo, como que você aplica a contoterapia com mais especificidade, dentro dessas outras, abordagens que você tem? A conto, ela tem uma característica bem pessoal, bem peculiar dela, sabe, Ana? Quando eu falo, assim, que eu trabalho com a contoterapia, quando eu utilizo ela meio como porta de entrada mesmo. Eu hoje, se eu sou conhecida como terapeuta integrativa, eu sou conhecida como integrativa, com todas as técnicas que eu aprendi. Mas eu me represento muito mais pela contoterapia, as pessoas que me procuram, colegas que me procuram, que às vezes o cliente está em atendimento psicológico, não está conseguindo falar direito sobre alguma coisa, sobre
algo que está muito fechado, não consegue se abrir. Então eu tenho colegas minhas que têm me indicado para daí a gente fazer um atendimento em conjunto. Então ela tá fazendo todo o processo psicológico, eu entro, a gente monta um conto, a gente atende juntas, a pessoa aplica esse conto e depois a gente faz uma devolutiva juntas também. Fantástico, fantástico. Trabalhar aquelas coisas mais, assim, difíceis, rígidas, pesadas que a pessoa está tentando evitar via conto é um recurso muito incrível. É, porque aí ele não expõe, né. É fácil eu ouvir. E aí é mais tranquilo eu me identificar com aquilo que eu tô ouvindo. É mais difícil eu falar. É difícil eu falar de um abuso, é difícil eu falar, de coisas que foram muito pessoais, assim, que tá muito escondido lá dentro. Às vezes essas camadas dessa cebola que tá se descascando, às vezes a gente precisa, e aí a contoterapia entra, assim, maravilhosamente bem, porque daí você ouve e fala assim: "Ai, nossa, é verdade, olha, me identifiquei". Aham. Sem falar diretamente sobre si, né. Tem É, é, essa leveza, esse respeito, sem deixar de ser profundo. isso, Muito bem. isso. Porque quando eles começam a contar a história, a gente percebe que é só o ponto. Tem muita coisa lá embaixo, né, tem memória, tem experiência, tem coisas traumáticas, então assim, quando a pessoa começa a contar a história, e a gente tem essa escuta mais alinhada, uma escuta mais respeitosa, a gente percebe que ali é o ponto que você precisa chegar lá na raiz. E aí você chega via história, via E aí conto. eu chego via história, e aí eu tenho trabalhado bastante em parceria com isso. Ana, se alguém eu lembro que no começo você falou, mas se alguém dissesse que a contoterapia serve só para contar histórias, o que que você diria para essa pessoa a partir da sua experiência? Eu diria que na verdade eu sempre falo, né, que não é contar história, é sobre como eu ouço aquilo e ele acontece dentro de mim. Então a contoterapia não é isso, não é eu contar uma história, não é eu montar um conto e te contar, não. É como você vai ouvir isso e ele vai cair dentro de mim. Que daí, esse é o lindo da contoterapia. Eu Sim. lembro muito quando a gente fez a formação e você sempre dizia: "Contoterapia, a gente entra pela portinha do lado. A contoterapia, a gente entra pela portinha do lado", e eu adoro usar isso, né, eu uso muito essa tua fala. E ela é verdade, ela é isso, a gente entra pela portinha do lado. Eu ouço uma história que não é minha, que às vezes Aham. a gente nem fala sobre o caso, né, que a gente está tratando, a gente fala Uhum. coisas às vezes muito fora daquilo do né, pra pessoa não ficar fixa naquilo ali, mas com todas as ferramentas e técnicas a gente vai abordando, abordando, entrando e chegamos aonde ele precisa. Sim. Então não é só contar a história, né, é muito Não, mais do que isso. É entrar no sagrado de cada um, exatamente. Com gentileza, né, com respeito. respeito. Ah, Ana, que gostoso a conversa, Ana. Sou muito grata por você ter vindo aqui e topado, né, responder e compartilhar com a gente que está assistindo, para você que também está assistindo, a tua experiência com conterapia. Antes Muito da bom. gente ir, você tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar mais? Ai, Ana, assim, ó, pra mim a contoterapia foi algo que ela abriu mesmo, sabe, os meus olhos para esse mercado. Um mercado aonde a gente pode ajudar muitas pessoas que não conseguem e que às vezes estão muito presas a algumas amarras, ou como eu falo, é como se a gente fosse quando eu vou explicar sobre a contoterapia, eu digo assim: "Olha só, é como se a gente tivesse dentro de nós aquele arquivo", sabe aquele arquivo, assim, de ferro que a gente puxa a Aham, a gaveta e tem um monte de pastinhas? aham. Aquelas etiquetinhas, assim, aí você pega essa pastinha, aí você abre essa pastinha. Então, um exemplo, nós vamos trabalhar com o luto, então eu vou lá e abro essa minha pastinha do luto, aí eu começo a folhear. Aí tem um monte de coisa lá que não é legal, naquelas folhas que eu vejo lá, naquelas imagens. E aí o que que é a contoterapia? É isso, é a gente criar uma nova pasta, colocar novas imagens, colocar um novo conteúdo, para que toda vez que você precisar abrir essa gaveta desse arquivo, e puxar essa pasta do luto, ele vem de uma forma mais leve para você. Com mais referências, né, com mais amplo, mais
imagem, repertório para conseguir lidar com aquilo na vida, na hora que tiver acontecer. Eu É. amei essa metáfora, eu achei ela excelente, não é bem isso mesmo? Daquela história que a gente trabalha, parece que é um algo a mais que a gente vai colocando naquele arquivo pra É isso. é exatamente isso, adorei isso daí. Muito É bom, assim que eu uso para explicar um pouco o que que é a contoterapia. é muito Então, boa. antes da contoterapia, eu e é engraçado, né, você vê a contoterapia, a gente aplica ela, mas ela começa muito antes, né. Então antes eu tinha uma escuta, ela era uma escuta muito mais rápida, frenética, não era uma escuta, né, eu já ouvia para tentar responder, para tentar falar para a pessoa o que que ela queria. Não, mas não é isso, né. Hoje não, Não, hoje hoje eu é ouvir pra mais compreender mesmo, né. Onde isso, será que essa pessoa tá? E daí a gente parte para o conto, pra imagem, enfim, para o é, símbolo. exatamente, exatamente. É isso Hoje é mesmo. diferente, hoje eu conduzo mais, eu acompanho mais, eu tô lado a lado, né, não tô frente a frente, de frente com a pessoa tentando dar respostas para ela. Essa resposta não sou eu que vou dar, por mais que a gente crie o conto, é a própria pessoa que vai chegar na resposta, é dela, esse momento é dela, esse desenrolar desse conto, como a gente fala, a gente não interpreta conto, a gente não vai lá e explica ele, porque é seu, é sagrado, é teu, é teu. É a sua relação com essas imagens, é o que elas te É, afetam e ressoam. é. Então Quando elas a gente acolhe e a gente deixa a pessoa trilhar o caminho dela. a gente oferta esse cuidado, né, essa possibilidade, porque o dia que ela estiver vivendo aquele momento de novo, porque as situações se repetem, ela tem um respiro, né, ela tem a o onde se apoiar, para poder, enfim, elaborar, lidar, escolher, entender o que ela está vivendo naquele momento, é bem isso. Exato, exato. Muito rico, Ana, muito agradecida Eu que por essa agradeço. conversa. Grata por ter vindo aqui com a gente, compartilhado. Foi muito bom, Agradeço muito bom. muito estar com você, ser convidada por você, e a gente poder Sempre um falar prazer. juntas da contoterapia, porque ela precisa ser conhecida aos 4 cantos do mundo, não por nada você saiu daqui e está onde Foi está. parar lá onde foi parar, aqui onde eu vim parar, bem isso, não, mas estamos chegando, estamos embasando, tá indo bom. Que legal. E que ela venha Muito. de bocas de pessoas que tenham o mesmo respeito que você, né, Ana. Então, Ah, que ela pelas possa vir histórias e por outros seres humanos e por isso. né. É, verdade. Muito bem, grata. Esse foi mais um encontro do Caminhos da Conterapia. Obrigada para quem acompanhou até aqui. A gente se vê nas próximas conversas. Obrigada.